Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu querido aluno, minha querida aluna. Vamos resolver juntos aqui a questão discursiva da prova do TRT da 10ª região que aconteceu hoje mesmo, dia 16 de março. Agora são 13h30 da tarde, eu recebi a prova um pouquinho mais cedo, corri aqui para o escritório, tá? Corri aqui para a sede do MEC para poder gravar isso aqui para vocês, porque eu sei o quão vocês têm levado a sério as questões discursivas. É o que eu bato na tecla. A maioria das pessoas pode ir muito bem nas questões objetivas, em prova de TRTs, mas questões discursivas, seja redação, uma questão discursiva estrito sensu, ou até mesmo estudo de caso, isso aqui é diferente. Nem todo mundo leva a sério, nem todo mundo estuda com afinco. Então por isso que eu quero resolver essa questão do concurso de hoje mesmo. E ó, por favor, eu tô aqui domingão no escritório trabalhando, não deixa de curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal e comentar o que você achou dessa questão. Você achou no nível fácil, médio, difícil? Você acha que teve peguinha? Você não acha? Eu li aqui poucas vezes para entender o caso, mas nós vamos resolver aqui juntos, beleza? Então não esqueça, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Nesse vídeo aqui, por óbvio, isso aqui é um texto dissertativo, eu não vou passar, digamos, uma resposta padrão desse texto dissertativo, que pode ser feito em até 30 linhas, né? Não, eu vou te indicar o que seria importante constar na sua resposta para que a Sebrasp, que foi a banca do TRT10, considerasse bons pontos para sua resposta. Tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. E as questões objetivas eu vou responder, vou gravar o vídeo amanhã ou terça-feira. Então vamos lá, pessoal. Vamos ler o enunciado juntos aqui. Vamos lá. Vamos começar. Em uma ação trabalhista, determinado autor, vencedor da ação, requereu, olha só, na fase de execução, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de duas empresas de um mesmo grupo econômico. Então nós temos duas empresas de um mesmo grupo econômico que figuravam no polo passivo da referida ação. O advogado de uma dessas empresas, por sua vez, requereu a concessão de prazo em dobro para a prática dos atos processuais, tendo em vista que as empresas eram assistidas por procuradores distintos. Diante da ausência de previsão legal da CLT acerca desse prazo, o juiz deferiu o pedido do réu com base no CPC, sob o argumento de que o CPC é aplicável de forma subsidiária ao processo trabalhista e acolheu o pedido do autor para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então ele acolheu, vamos colocar aqui, acolheu o pedido do autor para a instauração do IDPJ, uma vez demonstrados pressupostos legais para tanto. Um dos réus pretende interpor recurso contra a decisão que acolheu o incidente, com a finalidade de requerer a suspensão do processo de execução. O autor, por sua vez, alega não ser cabível a interposição de recurso, olha só, não ser cabível a interposição de recurso contra a referida decisão. Beleza. Considerando a situação hipotética, redija um texto dissertativo com fundamento na CLT e no entendimento jurisprudencial do TST acerca do IDPJ no processo de execução trabalhista em apreço. Em seu texto, atenda ao que se pede a seguir. Então, isso aqui só reforça o que eu estou te falando há muito tempo. Estude jurisprudência. CLT não basta mais para um excelente rendimento em prova de TRTs. Eu sei que a lei seca, textos secos, de códigos secos, na verdade, perdão, são cobrados na maioria, mas tem subido o número de questões de súmulas, OJs, temas do TST, decisões do STF, e nós já tivemos até mesmo, se eu não me engano, 2023 ou 2024, decisões do STJ. Então foca decisões vinculantes do TST, súmulas e OJs e decisões do STF. Tem caído em prova e você precisa saber. E nesse caso aqui, dessa questão, você precisava saber de uma OJ, uma orientação jurisprudencial do TST, mas nós vamos chegar lá. Então vamos lá, pessoal, só para que você revise comigo aqui, imagine a seguinte situação. O Breno entrou com uma ação contra o MEC, o mestre em questões, certo? Só que o MEC, pessoal, só para que vocês entendam, olha só, tem um véu aqui que separa o patrimônio do MEC dos seus sócios. E nós temos como sócios aqui o Apolo, o Kobe
e a Isadora. Apolo, Colby e Isadora. Esses 3 sócios também têm patrimônio pessoal. Eles têm os seus patrimônios pessoais. Então aqui nós temos, pessoal, uma autonomia patrimonial entre pessoa jurídica e pessoa física. Primeiro ponto que quero que você entenda é justamente esse. Imagine que Breno ganhou o processo. Ele pediu pagamento de horas extras e pagamento de adicional de periculosidade. A execução ela vai ser direcionada contra o MEC, contra a reclamada, a empresa que figura no polo passivo. Os sócios estão nesse momento no polo passivo? Não. É possível colocar desde a inicial? É. Vai ter a suspensão do processo? Não. Mas calma, isso é tema para outra aula. Eu quero que você entenda o que é o IDPJ. Aí você começa a pensar comigo. Breno buscou todos os meios possíveis para encontrar patrimônio, dinheiro, o que for do MEC. O que realmente a empresa tem no nome dela, para quê? Para realmente ter a efetiva entrega da tutela jurisdicional. Que não é você ter somente a sentença proferida como procedência, mas sim a entrega do bem jurisdicional questionado, defendido pela legislação. Que aqui é o pagamento, porque não adianta você ter uma sentença de procedência, de pagamento de horas extras e periculosidade, se na execução você não tem a efetiva entrega do bem questionado, que seria o pagamento dessas verbas. Ou seja, a tutela jurisdicional não foi entregue de forma efetiva. Aí o que acontece? Breno faz um pedido para iniciar um incidente, porque veja, não foi feito na petição inicial, ou seja, é um incidente dentro do processo. Para quê? Para que nós possamos, olha só, para que nós possamos retirar esse véu. Nós vamos retirar esse véu. Em um primeiro momento, claro, nós vimos que a execução é direcionada para o MEC. Aqui não deu certo. Nós retiramos o véu e vamos direcionar a execução para os sócios. Então, pessoal, o princípio da autonomia patrimonial que nós temos da pessoa jurídica em relação à pessoa física é como se fosse um véu aqui, ó. Você vê apenas o quê? Você está vendo apenas a pessoa jurídica, o MEC. Só que por trás você tem sócios. Pode ser 2 sócios, 3 sócios, 5 sócios, 10 sócios, enfim. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica vem justamente para quê? Para tirar esse véu que você tem e possa redirecionar a execução para os sócios. Uma vez que a pessoa jurídica não tem capacidade financeira para cumprir com a sua obrigação de pagar estabelecida em sentença, acórdão, ou seja, na decisão final do processo. Você conseguiu entender bem o que é esse incidente? Isso aqui é de forma simples, básica e direta. Não preciso ficar aprofundando aqui, porque isso não cai na sua prova de TRT. Agora, essa questão foi muito boa. Por quê? Porque ela pediu o objetivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nós vamos chegar lá. O que eu quero te relembrar é que no processo do trabalho, nós temos a aplicação da teoria menor. Nós temos de um lado a teoria maior e do outro lado a teoria menor. A teoria maior é aquela prevista lá no artigo 50 do Código Civil. E a teoria menor é prevista lá no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor em um de seus parágrafos. Aqui desse lado, na teoria maior, você tem que comprovar desvio de finalidade e confusão patrimonial para quê? Para que o juiz ou a juíza defira, acolha o seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Então, desse lado, não é simplesmente a empresa deixar de pagar a sua obrigação estabelecida em sentença. Você tem que comprovar a confusão patrimonial e também o desvio de finalidade. Isso aqui para quê, pessoal? Para realmente reforçar, dar mais força ao princípio da autonomia da vontade, da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica, protegendo os sócios. Mas aqui você tem que relembrar que nós estamos no processo do trabalho envolvendo o quê? Uma parte hipossuficiente. Então aqui para o TST, hoje, a teoria majoritária que se aplica ao processo do trabalho é a teoria menor, em que você tem que comprovar ou ter o inadimplemento da reclamada. A partir do momento que você tem o inadimplemento da reclamada, o juiz ou a juíza pode redirecionar. Pode, não estou falando que deve, pode redirecionar a execução para atingir os sócios que se beneficiaram para garantir o pagamento daquela execução trabalhista. Deu para revisar? 10 minutinhos de vídeo, revisamos bem aqui, tranquilo. Lembra do véu? Incidente, vamos desconsiderar a personalidade jurídica, nós vamos desconsiderar o véu para que você enxergue os sócios e redirecione essa execução para os bens pessoais dos sócios. A empresa não tem, está quebrada, redireciona para os sócios. Teoria menor aplicada ao processo do trabalho. Então, quando você é questionado, você é questionada sobre qual é o objetivo do incidente ou o objetivo da desconsideração da personalidade jurídica, você vai informar que é justamente redirecionar a execução para atingir bens patrimoniais pessoais dos sócios com base na teoria menor, que está prevista lá no artigo 28 do CDC, para que seja, olha só, para que seja entregue de forma efetiva a tutela jurisdicional ou o bem protegido. Redireciona, atinge o sócio, o bem patrimonial do sócio, e aí você tem a entrega efetiva da tutela jurisdicional. Tranquilo? É claro que você pode trazer primeiro um conceito de desconsideração da personalidade jurídica, falando desse instrumento, que é uma medida excepcional e grave, que tem os seus requisitos próprios, prevista lá no artigo 136 a 137 do CPC e na CLT, lá no artigo 855A. Você pode falar que é esse instrumento. Vamos colocar aqui na tela para você não esquecer dos artigos, tá? Primeiro, CLT, artigo 855A, porque ele pediu para você fundamentar, não foi? Na CLT. Vamos ver aqui, volta. Tá lá, ó. Fundamento na CLT e também jurisprudência do TST. Então, ó, CLT, artigo 855A, mas o próprio artigo 855A da CLT, ele traz que são aplicáveis os artigos 136 a 137 do CPC, que é a previsão originária, digamos assim, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ele já era aplicável no processo do trabalho antes da reforma trabalhista, porque esse artigo aqui, pessoal, ele foi inserido na CLT pela reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Beleza? Então, para o primeiro item, que é o objetivo, pessoal, eu acredito que vocês deveriam ter informado sobre o redirecionamento. Você deveria ter falado também do princípio da autonomia patrimonial. Ok? E da entrega efetiva da tutela jurisdicional. Perdão. Ok, pessoal? Então você redireciona para os bens do sócio para que a execução seja efetiva, ocorra o pagamento ao exequente, em respeito ao princípio da autonomia patrimonial, porque você está respeitando, você tira aqui para ir para os bens dos sócios, beleza? Entregando assim de forma efetiva a tutela jurisdicional do bem jurídico questionado. Ok, pessoal? Seria interessante trazer
o fundamento da CLT e se você lembrar do CPC. Ah, professor, eu não lembro o artigo da CLT. Tudo bem, você vira e coloca conforme norma da CLT ou conforme a CLT, a mesma coisa, conforme o CPC. Tá bom, pessoal? Beleza. Lembra do véu que eu apaguei aqui? Sócios, autonomia patrimonial dos bens da pessoa jurídica em relação aos bens pessoais. Tranquilo? Beleza. Ótimo. E aqui você poderia ir bem, porque é um texto de ir bem não, ir, digamos, com mais calma, não digo em relação ao tempo, mas eu digo em relação ao tamanho de resposta, porque você tinha 30 linhas para responder. Beleza? Tranquilo? Pessoal, leve o cortezinho aqui no vídeo, porque desculpa, eu tive um probleminha na gravação. Apertei sem querer para interromper aqui. Então vamos lá. No segundo item, vamos ler aqui o que foi cobrado pela sua banca. Vamos lá. Responda à luz do entendimento jurisprudencial do TST se foi acertada a decisão do juiz de deferir o prazo em dobro ao réu e discorra acerca da viabilidade da aplicação da regra do CPC ao processo trabalhista na ausência de regulamentação da CLT sobre o tema. O que eu considero de muita importância para constar na sua resposta. Você não vai responder aqui direto, o juiz errou. Não, porque de fato ele errou. Beleza, nós já sabemos. Mas construa um raciocínio jurídico, um texto dissertativo de até 30 linhas. Você deveria iniciar aqui informando que a regra, preste atenção, a regra lá do artigo 229 do CPC traz que em caso de litisconsórcio, que tenham advogados distintos, de escritório de advocacia distinto, e quando não se tratar de processo eletrônico, esse litisconsórcio vai ter prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Você traz a regra, informa que na CLT há uma lacuna normativa sobre o tema, então você passa pelo CPC, informa que a CLT de fato é omissa quanto ao tema, há uma lacuna normativa, mas que existe a jurisprudência dominante no TST expressa lá no OJ 310 de que, com base no princípio da celeridade processual trabalhista, a regra do prazo em dobro prevista nesse artigo 229 do TST não é aplicável ao processo do trabalho. E para você que está pensando, professor, essa OJ é muito antiga. Cuidado, ela de fato é anterior ao CPC, mas ela foi atualizada em 2016, ou seja, permanece o entendimento do TST pela inaplicabilidade da regra do prazo em dobro nessa situação de litisconsórcio do CPC. E se você ainda quiser, digamos, surpreender o seu examinador, você vai ter que colocar isso daqui. Então, vamos começar aqui, pessoal. Vamos lá, vamos para o segundo item aqui. O que eu acredito que deveria constar que seria interessante? Informar sobre a regra do CPC, lá do artigo 229, certo? Informar sobre a lacuna normativa da CLT, certo? E aqui, pessoal, informar sobre a OJ 310 da SDI1 do TST. Professor, não lembro o número dessa OJ. Conforme... eu lembrei que é uma OJ. Conforme entendimento de orientação jurisprudencial do TST. Professor, não lembro se a súmula é OJ. Conforme jurisprudência dominante do TST. Então você informa a regra do CPC do prazo em dobro, do artigo 229, informa que existe uma lacuna normativa na CLT e informa pela inaplicabilidade da regra com base nessa OJ 310 do TST. E traga um argumento de reforço, vou até colocar numa outra letra, do artigo 769 da CLT, que fala que em caso de omissão de regra processual, o direito processual comum vai ser aplicável de forma subsidiária ao processo do trabalho, mas desde que haja compatibilidade com os seus princípios.
Não confunda com a regra do artigo 15 da CLT, que trata do direito material. A regra, desculpa pessoal, artigo 8º da CLT, que o direito processual comum será fonte do direito material do trabalho. Vai ser aplicável ao direito material do trabalho em caso de omissão. Lá nós não temos, cuidado, nós não temos a compatibilidade com os princípios. Isso por uma interpretação gramatical. Numa questão subjetiva mais pesada, você pode justificar de sentido contrário. Mas a regra do artigo 8º é clara. O direito comum é aplicável ao direito material do trabalho em caso de omissão. E aqui você informa sobre o 769 da CLT juntamente com, fazendo um comparativo com o artigo 15 do CPC, que fala da aplicação subsidiária ou supletiva em caso de omissão. Beleza? Para aprofundar um pouco mais, mas isso não vai estar no seu espelho muito provavelmente, aqui nós temos a questão do diálogo, a teoria do diálogo das fontes. Mas isso aqui, pela quantidade de linhas, e se fosse na magistratura do trabalho, talvez eles aprofundariam nesse ponto, mas imagino que a Sebrasp não vai fazer. Beleza? Então, falou da regra do CPC do artigo 229, falou da lacuna normativa da CLT, informou que o juiz está errado, que ele errou, com base na OJ 310, que fala que a regra do prazo em dobro em litisconsórcio não se aplica ao processo do trabalho diante do respeito ao princípio da celeridade processual trabalhista, somando com a regra da CLT. Isso aqui é um extra, eu não sei se vem no seu espelho, acredito que não, mas se vier você já vai saber de que regras processuais do direito comum são aplicáveis ao processo do trabalho desde que haja compatibilidade com os princípios deste, somando-se ao artigo 15 do CPC, que fala da aplicação subsidiária e supletiva das regras do direito comum em caso de omissão. Ok? Perfeito? Então vamos voltar aqui, vamos ver se nós falamos tudo. Foi acertada a decisão do juiz? Não, porque não se aplica a regra 229 ao processo do trabalho. E discorra acerca da viabilidade da aplicação da regra do CPC ao processo trabalhista na ausência de regulamentação da CLT sobre o tema. Falamos sobre tudo isso aqui. Olha só, voltando, perdão pessoal, voltando aqui, nós falamos da aplicação, regra do CLT, ausência de regra da regra do CPC, ausência de regra na CLT, inaplicabilidade e a questão da necessidade de compatibilização com as regras do direito processual em relação ao processo trabalhista. Não só informar seco a aplicabilidade subsidiária e supletiva lá no artigo 15 do CPC. Beleza, pessoal? Tranquilo. Vamos para o terceiro ponto, para finalizar. Aborde a natureza jurídica da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no caso apresentado, e discorra discorra acerca do cabimento da propositura de recurso pelo réu contra essa decisão. Pessoal, aqui é mais simples, né? Nós estamos diante de uma decisão com natureza interlocutória. Veja, é um incidente. Essa decisão ela não extingue a execução, não resolve a execução. Então tem uma decisão com natureza interlocutória e cabe recurso, pessoal, cabe recurso. Agravo de instrumento? Não. Agravo de petição sem a garantia do juízo. Você muito bem sabe que quando a gente não estiver tratando, meu aluno, minha aluna, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o agravo de petição na execução, vou colocar aqui entre aspas, normal, necessita como requisito específico da garantia do juízo para que ele seja conhecido. Então, para você ter um agravo de instrumento válido, dentre outros requisitos, você precisa garantir o juízo. 10 mil reais de condenação, você precisa depositar, indicar bem, você precisa garantir essa execução aqui para que você tenha o seu agravo de petição conhecido, sendo considerado válido, tá? E em qual artigo, professor, nós temos essa regra? Vamos lá, isso aqui está no artigo 855A, parágrafo 1º, inciso 2. Perfeito? Tranquilo?
Vamos ver comigo aqui rapidinho. Então, isso aqui é o que eu acredito que você deveria colocar no terceiro ponto. Vamos ver rapidinho aqui os artigos que eu coloquei para esse vídeo. Ó. Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Nós já conversamos sobre o artigo 15 e o artigo 769 da CLT. Artigo 229 do CPC. Os litisconsórcios que tiverem diferentes procuradores de escritório de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. O parágrafo 2º, eu até esqueci de colocar aqui, pessoal. O parágrafo 2º desse artigo fala que essa regra não se aplica a processos eletrônicos, ok? E aqui nós temos a OJ 310, que fala inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no artigo 229, caput, parágrafos 1º e 2º do CPC, em razão da incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente. Beleza? E aqui é aquilo que eu falei para vocês. Artigo, você precisaria colocar, se lembrasse, 769 da CLT, ok? Para finalizar, artigo 855A da CLT. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo tal do CPC. Da decisão, olha só, interlocutória. Falei para você que é interlocutória, que acolher ou rejeitar o incidente. No nosso caso aqui, na fase de execução, cabe agravo de petição, olha só, independentemente de garantia do juízo. A sua resposta está literalmente aqui. Perfeito, pessoal? Primeiro ponto, um pouco mais, digamos, doutrinário, teórico. Segundo ponto, jurisprudência, OJ do TST. E aqui você tinha que discutir um pouquinho também o artigo 15 do CPC, o 769 da CLT, né? Aplicação do CPC à CLT. E o terceiro ponto, regra clara, específica da CLT, artigo 855A, parágrafo 1º, inciso 2. Beleza? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, coloca aqui. Você concorda com esses argumentos que eu estou colocando? Você tem algum argumento novo, algo diferente? Estou lendo os comentários, porque eu acabei praticamente de pegar a prova. Hoje é o dia, a prova foi realizada hoje, domingo, 16 de março, agora eu estou finalizando praticamente às 16 horas. Espero que você tenha gostado, não se esqueça, inscreva no canal, curta o vídeo e comenta para mim o que você achou. Um abraço.